Eu quero ler com vocês o capítulo 12, versículo 3, do Evangelho conforme escreveu João. João capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então eu quero ter esse versículo como base para a ministração da palavra desta noite. Podeis sentar em nome de Jesus. Antes de ministrar, quero ainda dizer da minha alegria rever meus colegas da convenção que estão aqui presentes, e a alegria também está revendo o pastor Gesiel, homem de Deus que está junto com vocês, podendo executar a obra de Deus na dificuldade momentânea de saúde que enfrenta o pastor Valdemar. Nós lemos um texto hoje à noite que nos convida a um passeio nas Escrituras. Quando eu digo passeio, eu estou dizendo a buscar algumas coisas que a Escritura apresenta e que nós devemos ter pelo menos um breve conhecimento deles, para entender certas verdades. O capítulo 12, conforme o Evangelho de João, que João escreveu, ele apresenta uma mulher chamada Maria, e esta mulher, ela toma uma atitude que é muito fácil pregar a simples atitude. Quando eu chamo de simples atitude, eu não desmereço o ato, eu estou dizendo no sentido de olhar somente para o ato, que é dela colocando perfume nos pés do Senhor, e depois passando seus cabelos nos pés de Jesus. Na verdade, esse ato, ele chama atenção, e ele tem coisas extraordinárias, que nós podemos ir apanhando, e colocando como uma apreciação para a vida cristã. Só que esse texto, ele não apresenta simplesmente uma ação, ou ele não aponta para uma ação imediata. Esse texto tem toda uma conjuntura da Escritura, e que nos apresenta necessidades que nós temos, para que nós possamos compreender verdades de Deus. Logo, muitos de nós têm dificuldade para entender que na Bíblia Sagrada, os pés, eles simbolizam caráter. Então, pés na Bíblia, e eu vou citar poucas coisas, não posso citar demais porque o meu assunto não é esse, mas pés na Bíblia simbolizam caráter. Por exemplo, se você ler o Antigo Testamento, você vai encontrar o Senhor chamando Moisés, e ele dá uma ordem para Moisés. A mesma ordem foi dada para Josué: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo, ou conforme a tradução, é terra santa. Pois bem, só que nós encontramos em outros lugares da Bíblia, por exemplo, quando o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 25, ele diz o seguinte: evita que o teu pé esteja descalço. Ora, parece uma contradição, que num texto, Deus ele manda o seu escolhido tirar a sandália ou ficar descalço. No outro texto,
ele manda um escolhido, um profeta, evitar de estar descalço. Há um homem no Novo Testamento chamado Paulo, que ele também manda evitar estar descalço. Ele diz assim, quando ele escreveu aos Efésios: tendo nos pés calçado o sapato do evangelho da paz. Então você vê Deus ordenando 2 homens a tirarem a sandália dos pés. E um dos maiores, os maiores, logo no início do Antigo Testamento, tanto Moisés quanto Josué. Mas vê um grande homem da Bíblia sendo ordenado a não tirar o sapato, e vê um outro grande homem da Bíblia ordenando a não andar descalço. Ora, então isso tem toda uma conjuntura de Deus que nos ensina. Quando Deus fala a Moisés que ele precisa tirar a sandália dos pés, também Josué é ordenado assim. Há uma ordem de Deus para que aquele que está no ambiente onde Deus comanda, ele deve ter os seus pés descalços, não por causa da situação dos pés simplesmente, mas aqui nós começamos a ver na Bíblia a simbologia dos pés, a importância deles. E quando Deus ordena a Moisés e a Josué descalçar os seus pés, ele apresenta a necessidade de homens e mulheres de Deus, que se aproximam de Deus, que estão no ambiente celestial, ou no ambiente sagrado. Eles passam a entender, eles têm que entender, que eles têm o seu caráter descoberto. Aqui hoje à noite, não chegou uma única pessoa que consiga esconder o seu caráter de Deus. Não tem uma única senhora, uma única moça, um único rapaz, um único senhor que chegou aqui e esconde de Deus o que se passa no mais íntimo do seu ser. Não consegue. Quem está diante de Deus não somente não consegue esconder, como Deus dá uma ordem que ele deve expor os seus pés. Expor os pés da Escritura é expor diante de Deus o seu caráter. Então, além de não poder esconder, o homem tem que apresentar o que ele é diante de Deus. Ele não consegue apagar aquilo que ele é diante do grande Deus da glória. Lá no Oriente, seja o Oriente Médio ou o Oriente Extremo, todos nós sabemos que o zelo ou a honra pelos pés faz parte de uma sociedade que preza por uma boa cultura. E lá, inclusive, quando alguém chega na casa do próximo, a pessoa que respeita o dono da casa, ele tem que tirar o sapato, ele tem que tirar a sua sandália, tem que tirar a sua alpercata. Por que tira a alpercata? Por que tira a sandália? Por que tira o seu sapato? Lá no Japão e alguns outros países que ainda valorizam esta cultura da valorização dos pés, eles tiram, porque eles estão dizendo: quem manda nesse lugar é o dono da casa, quem manda nesta casa é fulano. Mas entrar com o sapato nos pés representa desafiar aquele que diz ser o dono da casa, desrespeitar aquele que é o dono da casa. Ora, mas isso é uma lição espiritual. Isso não é uma questão material para nós cristãos. Por quê? Porque tem irmãos que acham que a única oração que funciona, inclusive eu passei por isso no campo que eu passei. Um irmão criou um local de oração na casa dele e só podia entrar para orar se fosse descalço, porque ele disse que Deus mandou tirar o sapato. Diante de Deus, o homem tem que ter o seu caráter, a sua personalidade descoberta. Ele não consegue esconder,
Mas a questão, ela não é material. Não é eu estar de sapato ou sem sapato material que Deus vai me atender, ou que eu vou poder ser alguma coisa diante de Deus. Mas na minha vida espiritual, naquilo que se refere a Deus, eu tenho que descobrir meus pés. Eu tenho que reconhecer quem é que manda na casa, principalmente na casa de Deus. Agora o contrário, quando Deus manda o profeta Jeremias evitar que o seu pé ande descalço, sabe o que acontece? Essa questão está ligada à caminhada também que antes a nação teve no deserto. Passaram 40 anos, mas o sapato deles, a sandália deles não acabou. No deserto, na marcha, para enfrentar a aridez do solo, Deus não os desejou, não quis que eles andassem descalços. Quando Deus ordena em Jeremias 2,25 que ele não deveria andar descalço, ele fala sobre o desejo que nós devemos ter de desafiar quem reclama dominar esse mundo, quem reclama ser o dono dessa terra, que Jesus chamou ele de príncipe deste mundo, quem manda neste mundo, e reclama ser o dono da terra, reclama ser o dono dos países, mandar nos países, a potestade do ar, dominar os estados, dominar as cidades, violência, ódio, destruição, drogas, frieza, feitiçaria, idolatria. Ele reclama, mas a igreja tem um papel. Diante de Deus, o nosso caráter tem que estar descoberto. Só que diante dele, do que reclama e faz o mal ao planeta, a nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade tem que estar muito bem guardada. E só tem um meio de guardar. Paulo disse que através do calçado, da preparação do calçado do evangelho da paz. Quem está preparado com o evangelho da paz, preparando o seu caráter, é capaz de pisar serpentes e escorpiões, como Deus ordenou para que a igreja marchasse. Então, esse texto não é um texto de uma compreensão imediata. Ali você vai ver uma mulher que vai honrar o caráter de Cristo. Ora, quando fala em honrar o caráter de Cristo, fala do cristianismo, fala da necessidade que não só as senhoras, que não só as irmãs têm nesses últimos dias, e que a igreja teve desde o início da sua história. Honrar o caráter de Cristo é papel da igreja, é papel do cristianismo, é papel dos crentes. Porque hoje tem crentes que, em vez de passar o óleo perfumado nos pés de Cristo, ou exaltar o caráter de Cristo, ou fazer ser honrado o caráter de Cristo, eles estão passando lama no caráter de Cristo, enlameando o caráter de Cristo. Hoje nós vivemos a época mais difícil da igreja, com a liberdade que ela tem. Terça-feira, a igreja vai completar 500 anos da reforma protestante, iniciada com Martinho Lutero. Mas hoje, ao chegar os 500 anos, já está quase precisando de novo de uma outra reforma. A igreja pelo mundo e no Brasil, onde tem quase 50 milhões de evangélicos, perdeu as rédeas de honrar a Cristo. A igreja perdeu a linha, a direção da honraria a Cristo. Quero dizer, por mais que algumas pessoas reclamem que a igreja precisa mudar em muitos aspectos, mas quero dizer a você, nesta cidade, nesta igreja, ainda nós temos os remanescentes, porque tem lugares por aí que até globo de festa tem dentro do templo, para a mocidade dançar sábado à noite. Estão desonrando e lameando o caráter de
Cristo, estão blasfemando, zombando do amor de Deus. E a melhor maneira de zombar é zombar do caráter de Cristo. Aquela mulher, ao perfumar os pés de Cristo, ao honrar o caráter de Cristo. Pastor, quer dizer que na Bíblia pé significa caráter? Quer? Quando Jesus falou a Pedro: Pedro, eu vou lavar teus pés. A questão não é só o pé material. Pedro disse: não, Senhor, eu tenho que lavar o teu pé. Não, eu preciso lavar os teus pés, porque se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo no reino de Deus. Olha, tem gente que até hoje está lavando o pé para poder ir para o céu, mas os pés não é esse pé do sapato material, não. É o pé que envolve o nosso caráter, caráter sujo. Gente que é mau caráter, usa de mau caratismo por aí. Saiba de uma coisa: não tem lugar no céu. Para chegar no céu, além de ter caráter descoberto, revelado diante de Deus, tem que estar limpo na presença de Deus. Caráter enlameado, caráter sujo, personalidade doentia, maligna, maquiavélica, diabólica, cheia de ódio, de rancor, personalidades que dizem assim: Deus me fez assim, se Ele me quiser, Ele vai ter que me aturar desse jeito. Senhores e senhoras, eu quero dizer que Deus não vai te aturar desse jeito lá no céu. Oh, muda e diz: Deus, trabalha na minha alma. Quando ela perfuma os pés de Jesus, ela está fazendo uma coisa que ele precisava como sacerdote. Só que ele era sacerdote não segundo a ordem dos levitas, mas sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que ela vai fazer? Perfumar os pés dele. Só que sacerdote, na Bíblia, ele precisava de duas coisas perfumadas: as mãos. Sacerdote, quem põe a mão no arado. Na época da igreja, na dispensação do Espírito Santo, somos chamados de sacerdócio real. Se nós somos sacerdócio real, todos vocês são sacerdotes. Que isso é uma longa história, mas todos são sacerdotes. Podem comparecer diante de Deus para interceder por alguém. Nós podemos interceder por alguém, clamar por alguém. Esse é um papel do sacerdote: apresentar alguém para Deus, falar de alguém para Deus. Tem dois tipos de arauto: o arauto do rei é o arauto de Deus, é o que fala por Deus. Mas tem o arauto do povo. Quem é o arauto do povo? É o que fala pelo povo, que comparece diante do rei. Moisés foi o arauto do povo, ele comparecia diante de Faraó. Então cada sacerdote é um arauto do povo. Se o povo não tiver sacerdote, ele vai cair, ele não vai entender quem é Deus. O povo tem que ter arautos deles para falar por eles. Quem fala por eles não é só o pastor da igreja. Quem fala pelo povo desta cidade não são só os dirigentes ou só as senhoras que oram. Todo sacerdote, na nova aliança, todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós somos vistos como arautos do povo. Nós temos que falar pelo povo, para Deus, para o rei. Então o sacerdote, ele precisava ter duas coisas perfumadas. Primeiro, as mãos perfumadas. Como é que ele perfumava as mãos? Ele levava o incenso para o santuário e ele ia colocar o incenso no incensário. Na hora que ele colocava o incenso no incensário e trabalhava mexendo nas brasas, as mãos deles
eram perfumadas. Não existe nenhum crente, nenhum, que vai entrar no Santíssimo de Deus sem ter as mãos perfumadas, mãos cheirosas para Deus, trabalhos limpos. Escute bem uma coisa: nós vivemos uma geração de gente mentirosa, que compra e foge para não pagar o comerciante, que passa cheque sem fundo. Uma geração hoje de cristãos que está dando calote em banco. Sabe de uma coisa? Esses cristãos não têm a mão perfumada. Para ter a mão perfumada, tem que agradar o dono da casa. E existe um meio de agradar o dono da casa. O perfume representava aquele incenso. No Apocalipse diz que representa a oração dos santos. Mas você vê que chama de santo, e Deus só chama de santo quem é separado. Quem não é separado, Deus não chama de santo. Mas para o incenso que vai subindo do incensário, ele diz: são as orações dos santos, que são vocês, que é a igreja fiel espalhada pelo Brasil, independente do lugar onde ela está. Então esta é a primeira coisa que tem que perfumar. Segunda coisa, e essa primeira coisa deveria encher a casa. Você vê que a mulher, ela perfuma os pés de Jesus, e o perfume enche a casa. Existem na Bíblia 3 coisas que devem encher a casa de Deus. 3. Primeira coisa, Jesus disse: vocês vão sair pelos valados, vocês vão sair pelas ruas, pelos becos, vão trazer as pessoas, porque vocês têm que encher a casa. Vocês vão encher a casa. Segunda coisa que tem que encher a casa: o perfume. O sacerdote tinha que perfumar a casa, encher a casa. Agora, além de encher a casa de perfume, encher de pessoas, tem a terceira coisa que deveria encher a casa: a glória de Deus. O santuário de Deus tinha 3 coisas que aparecem na Bíblia que deveria encher a casa. Primeira coisa, o perfume. Segunda coisa, as pessoas. Terceira coisa, a glória de Deus. Sabe o que está acontecendo agora? Nos últimos dias, a nova era está conseguindo esvaziar as igrejas, esvaziar de perfume. Mau caratismo está grande, e as pessoas preferem dar valor para a novela de homossexualismo do que dar valor para culto. A nova era está esvaziando as igrejas. Pessoas estão deixando de estar na igreja para estar pelos cinemas assistindo filmes imorais. Esse não é o perfil da igreja do arrebatamento. O perfil da igreja do arrebatamento é outro. É aquele do caráter descoberto. A nova era está se esvaziando. Esvaziando do perfume, esvaziando de pessoas e esvaziando de glória. Quero até agradecer ao pastor Valdemar e ao pastor Gesiel e a irmã Maria por me darem cedo, porque hoje é uma dançaria nos cultos. E roda, e rebela, e rebola, e se balança, e coreografia. Quando o pregador vai entrar, geralmente já é 9h15, 9h20, aí diz que não dá tempo. Como é que a glória de Deus vai trabalhar na igreja brasileira, se nós jogamos a palavra de Deus para último plano? Quando eu falo de assuntos como este, a minha alma vibra, porque não existe nada que possa revestir o crente com mais glória e autoridade do que o Espírito Santo através da palavra de Deus. Enquanto eu estou aqui pregando, existe um movimento angelical aqui sobre nós, que não só guarda o ambiente,
arde como a chama. Os sacerdotes que deveriam ter mãos perfumadas para o trabalho, porque mãos na Bíblia significa não só comando, mas poder, trabalho. Mas antes de ter a mão perfumada, sabe o que tinha que perfumar? Os pés. Pastor, nunca li isso na Bíblia. Você leu, só não fez prestar atenção. Sabe onde é que perfumava os pés? Na escada. No templo de Salomão, Deus ordenou, foi Deus que mandou. A planta do santuário foi Deus que deu a Davi. E Davi disse: Deus, a mão de Deus veio a mim e me entregou a planta do santuário. E sabe o que Deus mandou fazer? Uma casa que foi chamada a casa de ouro, a casa dourada. O piso era de ouro, o forro era de vigas de cedro rebocadas com ouro, toda rebocada com ouro. Era chamado casa dourada, mas era chamada de a glória dos hebreus. Havia 2 colunas de bronze na frente, chamadas Jaquim e Boaz. Mas a casa chamava atenção, ela era cobiçada, ela era tipo um ponto turístico. As pessoas desejavam ter um prazer de entrar naquela casa, mas elas não podiam. E aquela casa de grandes pedras, para você ter uma ideia, uma pedra era mais ou menos da largura, era quadrada, mais ou menos da largura do vão destas colunas aqui. Em torno de 2,5 metros tinha uma pedra do santuário de Salomão. Uma pedra. O templo, ele era muito forte, mas tinha uma coisa que era fraca no templo. O que era? A escadaria. Segundo Crônicas, capítulo 9, versículo 10 e 11. Salomão mandou buscar madeira de Irão, trouxe madeira. Irão mandou madeira, e uma das madeiras que Irão mandou para ajudar no trabalho era chamada de madeira de sândalo. Sândalo, lá no Oriente Médio, é chamada madeira que perfuma o machado que lhe fere. Por quê? Porque o sândalo é madeira perfumada, é árvore perfumada, folhas perfumadas. Aí Salomão, ordenado por Deus, apanhou a planta e fez a escadaria do templo de Salomão de madeira. Não era de prata, de ouro, de bronze, de mármore, de pedra, não, era de madeira. E sabe que madeira era essa? De sândalo. Ele fez várias coisas com madeira de sândalo. E sabe qual é a madeira de sândalo? A perfumada. O sacerdote tinha que entrar no santuário descalço. E sabe como é que ele tinha que entrar? Com os pés perfumados. Sacerdote não podia entrar na casa de Deus sem os pés perfumados. Quando ele pisava, ele não entrava correndo, ele tinha que entrar com respeito. Até o grande rei Salomão, até para sair, tinha que ir com cuidado. Ele diz: não apressa os teus pés quando sair na casa de Deus, não, deixa perfumar os teus pés. O homem que construiu o templo, ele escreveu: não te apressa a tirar teus pés.